Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Nós queremos pedir as bênçãos do Senhor nosso Deus para toda a comunidade, para os irmãos reunidos aqui, aqueles que estão recebendo a palavra em outras cidades. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações, que Ele conceda a todos um espírito de segurança, de firmeza para nós seguirmos em frente, dando conta das nossas obrigações, tanto para as coisas desta vida, quanto para as coisas celestiais. Estamos examinando o livro Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Nós vamos hoje avaliar aqui o capítulo 2. Eu peço aos irmãos que nos acompanhem na leitura. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Bem, vamos parar aqui neste versículo para nós comentarmos a introdução. A gente vê que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma admoestação a alguns irmãos que assumiam uma postura de julgar a conduta alheia, a conduta dos outros. Isso era comum naquela época e também nos nossos dias. Nós temos muitos que estão sempre prontos a observar a conduta alheia, aquilo que a pessoa faz e que, do ponto de vista desses juízes, a pessoa não deveria fazer. Nós vemos que o apóstolo aqui se ocupa em dar essa instrução. Ele repete a mesma instrução de Jesus que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 5, aonde o Senhor, ele diz que, em primeiro lugar, nós precisamos observar os nossos próprios defeitos, para que depois a gente vá observar aquilo que não é bom na conduta alheia. Então, a instrução, ela não impede você de ver uma conduta nociva que o seu irmão está tendo. E até faz parte da caridade, do amor, a gente conversar com o irmão e orientá-lo acerca do caminho que ele precisa seguir para estar em perfeita harmonia com Deus. Mas o Senhor diz que é primeiro dever do homem olhar
a trave que está dentro do seu olho, para depois se ocupar do cisco que está dentro do olho do irmão. Porque isso acontece com muita frequência, nós observarmos os defeitos alheios, e nós que temos grandes defeitos, nós não olhamos para nós. Daí toda essa admoestação aqui do apóstolo Paulo. Jesus dizia, primeiro você olha para as suas próprias imperfeições. Depois você vai cuidar de olhar a imperfeição do seu irmão. Sendo assim, se nós quisermos andar com Jesus nos caminhos apostólicos, nós precisamos entender que a doutrina de Jesus é uma doutrina de autoconhecimento. Em que sentido? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ver as nossas próprias imperfeições. Por que pedir a Deus? Porque, de outra forma, o diabo ele entra nesse caminho e ele vai impedir a gente de ver as nossas imperfeições. Ele começa a mostrar as nossas qualidades. Ele começa a dizer assim, olha, mas você faz isso que é bom, você tem isso que não te causa nenhum problema, olha que qualidade que você tem, você é dedicado nisso, não tem problema nenhum você ter um ou outro defeito, afinal de contas, todos nós somos pecadores. Essa conversa de que todo mundo é pecador é muito bonita na teoria, mas na prática não. O apóstolo Paulo, ele deixou claro que se nós morremos para o pecado, como é que nós ainda vamos permanecer nele? Isso está claro na instrução do apóstolo. O pecado é coisa abominável. A conduta que desagrada a Deus precisa ser afastada da nossa vida, irmãos. Nós temos que afastar da nossa vida a conduta que Deus abomina. Esse é o ensinamento fundamental dos escritos sagrados. E olha, lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar a mesma instrução. É o Espírito clamando por sabedoria, é o Espírito dizendo que o povo, por falta de entendimento, cometeu pecados, se envolveu em coisas que não deveria ter se envolvido. As almas, sendo eternas e nascendo sucessivas vezes, sucessivamente habitando este mundo e trabalhando e lutando neste mundo, elas precisam adquirir sabedoria para conhecer como funciona a casa de Deus e aquilo que nós precisamos fazer para encontrar a nossa felicidade pessoal e a felicidade da nossa coletividade. Isso é sabedoria. O homem precisa conhecer a si mesmo. Veja que aqui embaixo ele fala dos pecadores e desses juízes como pessoas dotadas de um coração impenitente. O que é o coração impenitente? É o coração que não confessa o pecado. O que é penitência? Penitência é confissão, é confessar os pecados a nós mesmos, diante de Deus, nas nossas orações, reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições. Isso é fazer penitência. Não adianta nada de chegar perto do Senhor e dizer, olha, meu Deus, eu tenho sido um homem bom, eu tenho cumprido com as minhas obrigações na igreja, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu faço tudo, faço, aconteço. Lembra do fariseu que subiu no templo para orar? Jesus disse que ele não foi justificado, enquanto o publicano que ficava de joelho dizendo que era pecador, foi justificado. Então nós não devemos falar das nossas qualidades para Deus, mas reconhecer perante Deus os nossos defeitos. Porque assim nós vamos estar nos conhecendo e trabalhando para nós nos libertarmos definitivamente de condutas nocivas. E quem nos dá a vitória? O Espírito de Deus. Ele nos ajuda, porque ele percebe em nós o desejo sincero de sair daquela situação. Agora, quando não há desejo no nosso coração de deixar as sombras, Deus simplesmente deixa você com ela. Para Deus, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não é nada, irmãos. Para Ele te arrumar uma doença daqui 4, 5 anos, 10 anos, e deixar você numa cama mais 20 anos, para Ele é a coisa mais simples que tem. A morte para Deus é nada. A alma é eterna. Ele deixa a alma na morte, deixa a alma no sofrimento, deixa a alma no inferno, ele deixa a alma no inferno.
O inferno e a morte são lugares de correção, de castigos. Mas por que ele castiga a alma que vai para os infernos? Para essas regiões de suplício? Para corrigir. Não pode ser para outra razão. Deus não faria jamais com seu filho um ato que o fizesse permanecer num lugar sendo castigado eternamente. Isso é incompatível com a bondade e com a perfeição do Espírito de Deus. É incompatível. Daí a necessidade de nós tirarmos do nosso coração essa concepção teológica vinda do cristianismo de que existe um inferno eterno, uma morte eterna. Essas concepções devem ser tiradas, afastadas do nosso coração, porque elas não são verdadeiras. Elas não estão em conformidade com a bondade do Criador. No verso 4, ele fala sobre as riquezas da benignidade de Deus, paciência, longanimidade, sendo Deus na sua benignidade que nos leva ao arrependimento. Então nós precisamos ter esse coração penitente, um coração disposto a falar das suas dificuldades, dos seus defeitos, das suas incoerências de conduta. Hoje é muito difícil você falar com o irmão, sinceramente. Primeiro porque ele tem a ideia formada de que ele sabe. Como ele tem internet hoje, ele pergunta para a internet tudo que ele quer saber. E ele supõe que já tem sabedoria. Você vai falar com o irmão, ele já sabe de tudo. É um mal que está dentro da igreja hoje. Isso significa o quê? Que o coração dos irmãos, ele está se tornando um coração impenitente, um coração endurecido. Isso não é bom. Nós estamos dispostos a sentar para falar dos nossos defeitos? Vamos fazer uma reunião entre irmãos e vamos conversar sobre as nossas imperfeições? Cada um dizendo aos irmãos aquilo que pensa a seu próprio respeito, tratando dos seus defeitos e não das suas qualidades. Acho que seria um bom exercício, irmãos, para saber como está o nosso coração. Porque julgar as pessoas é muito fácil. O apóstolo, ele diz aqui que se nós andarmos nesse caminho de juízo, nós estamos reservando para nós, no dia do juízo final, as consequências advindas da ira de Deus. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Vida eterna, versículo 7. Aos que com perseverança em seguir o caminho do bem procuram ter glória, honra e incorrupção. Que tipo de glória? Glória humana? Não pode ser, né, irmãos? Você quer glória para si? Não, a glória é de Deus. A alma que está envolvida verdadeiramente com Deus reconhece que a glória pertence ao Criador. Ao mesmo tempo, a alma é glorificada. Em que sentido? Ela é escolhida, ela é recebida por Deus para fazer parte da grande nação, do povo. Isso é uma glória para nós pertencermos a essa nação, é uma coisa maravilhosa, irmão. Nós somos germes, sementes de uma geração nova, de homens e de mulheres, que vão estar à frente das coisas que vão acontecer no novo mundo, na nova humanidade. É uma glória para nós. Honra, que honra? Honra humana? Não pode ser, tem que ser uma honra fundamentada nas coisas de Deus. Em defender a verdade, em anunciar a verdade às pessoas, em corrupção, afastados de tudo aquilo que pode corromper a nossa alma. Eu falo de vida com Deus, mas vivo sentado na mesa com o pecado. Vivo convivendo com pessoas que são do mundo. O perigo fica ali à minha volta, para eu cair num buraco daqui para ali. A gente tem que sempre lembrar da palavra santo, né? Quer dizer, separados. Nós somos separados para Deus. Fomos separados. Nós não podemos viver com as pessoas comuns como se não tivesse acontecendo nada.
Há uma dificuldade em alguns irmãos para romper os laços com as pessoas do mundo. Elas querem continuar a ter amizade lá com o pessoal lá de fora, tá, passear com eles. Não pode ser não, viu, irmãos? Sobre os pecadores, sobre esses que andam no caminho do juízo, que não ouve o Senhor, virá indignação, a ira de Deus, sobre os que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes ao pecado. Olha lá no finalzinho do versículo 8, obedientes à iniquidade. Gente que vive enterrada no pecado e não faz esforço para sair. Para com essa história que Jesus vai perdoar você no fim da tua vida. Para com essa história, isso está dentro da igreja, se enfiou no meio dos cristãos. Todo mundo é pecador, no final Jesus vai nos glorificar, vai apagar o pecado e eu vou entrar no céu. Conversa, você vai para o inferno. Conversa, você está diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é transformadora, se você não se transformar. Virá sobre você tribulação, angústia, olha lá, sobre toda a alma que pratica a iniquidade. Homem que faz o mal. E refere-se aqui na época os que eram mais esclarecidos, judeus e gregos. E diz, para Deus não há diferença. Esse é um dos problemas que levou o apóstolo a ser muito perseguido pelos seus irmãos judeus, porque ele abriu uma porta para que as pessoas comuns também se tornassem como judeus. E aqui a gente vai ver que ele desenvolve um raciocínio falando sobre isso. Ele dizia que a circuncisão, se não for observada a lei, não é nada. O que está fora de nós não justifica o que está dentro de nós. Para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os homens e mulheres são irmãos uns dos outros e filhos e filhas do Altíssimo. É isso que a gente precisa entender. A partir do versículo 2, ele entra no assunto sobre a lei. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aqueles que dizem, eu não quero nem saber das Escrituras, a morte vem sobre a pessoa, mesmo aqueles que não conhecem. Todos os que sob a lei cometeram pecado serão julgados por ela. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele está falando do juízo, por isso que ele fala que a justificação vem posteriormente. Porque enquanto o juízo não chegar, nós estamos em embate com Satanás, estamos discutindo com ele, brigando e tal. Ele puxa a gente para cá, puxa para lá, e nós vamos nessa luta. A batalha que Paulo dizia, a sã batalha, o bom combate. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Seguindo com a leitura, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são dela, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Então, se uma pessoa que não é judeu pratica a lei de Deus, ela tem aquilo que o judeu teria. Não é necessário ser judeu, biologicamente, para poder se beneficiar com aquilo que a lei oferece para o homem. Não só a lei, mas a graça do próprio Senhor. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, aquele que não é judeu, ele pode, se ele anda na lei, a lei vai tanto acusar como vai protegê-los. Os benefícios da lei de Deus, revelada primeiramente aos judeus, são estendidos a todos os homens. É isso que levou os judeus a ficarem irritados com Paulo e persegui-lo em todos os lugares onde ele ia. Porque ele começou a ensinar uma coisa nova, que a porta do reino estava aberta a todos os homens. Isso era uma coisa nova e maravilhosa. E veja as consequências. Acusando e defendendo esses homens, que são gentios, no dia em que Deus há de julgar os segredos de todos, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu entendimento, segundo a minha mensagem, meu evangelho. Essa expressão, meu evangelho, aqui diz que Paulo tinha uma doutrina que ele ensinava.
É nessa doutrina que a gente deve prestar bastante atenção. Porque aí estão implícitos os ensinos das coisas espirituais. Nós precisamos lembrar que na época de Paulo não havia os evangelhos. Os evangelhos foram escritos mais tarde. Havia rudimentos dos evangelhos. Então Paulo não leu um evangelho e desenvolveu uma doutrina. Quando ele foi chamado por Jesus, ele examinou o Velho Testamento para chegar à conclusão de que Jesus era o Messias, aquele profeta que era esperado. Olha a incoerência dos cristãos quando eles confundem Jesus com Deus. Se os profetas disseram que um profeta seria levantado, não poderia ser o próprio Deus. Moisés não disse, meu pai levantará um profeta como eu, a ele ouvireis? Então, se é um profeta, Jesus era um profeta, ele não pode ser Deus. É uma grande confusão que é feita no meio cristão, em que se confunde a pessoa de Jesus com o próprio Pai. Isso traz consequências gravíssimas, porque levou à adoração, levou à idolatria, uma série de coisas que existem dentro do cristianismo que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Eis que tu, versículo 17, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, agora ele se refere aqui diretamente ao judeu, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, tudo isso os judeus pensam até hoje que são. Instrutor dos loucos, mestre de crianças, eles acham que os cristãos são crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, ele está mostrando que havia um tipo de judeu, um tipo de alma, que tinha uma conduta incompatível com o Deus de Israel. Uma conduta que não era conforme a vontade do Deus de Israel. Ele está dizendo isso, que o sujeito adorava ídolos, que o sujeito adulterava, mentia, furtava. Essas coisas não podem, irmãos, nem passar por perto de nós. Porque até bem pouco tempo não conhecíamos o Senhor. Mas agora conhecemos o Senhor. Até bem pouco tempo não sabíamos da eternidade, de que somos dotados como almas que o Criador gerou, quando Ele gerou o universo. Não sabíamos disso, agora sabemos. Não sabíamos que havíamos sido chamados para alguma coisa muito além das corriqueiras atividades concernentes à vida. Criar filho, casar, comer, dormir, fazer sexo, passear, divertir, ter uma profissão, etc. Não, é algo além disso, irmão. Muito mais. Se a gente não conseguir avançar, nós vamos ficar prisioneiros dessa ideia de que Deus vai nos ajudar a ser feliz aqui nas coisas terrenas. Enquanto o Senhor espera de nós muito mais. Então precisamos estar mais atentos e vigilantes diante de todas as coisas. Daqui que ele faz aquele raciocínio, né, de onde ele mostra que o verdadeiro judeu é aquele que tem o laço de fé com Deus, e não aquele que é judeu por fora, fisicamente. Se, pois, versículo 25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em nada, em incircuncisão. O que é incircunciso? É o que não é circuncidado.
O judeu faz uma questão muito grande sobre essa questão da circuncisão. Ele diz assim, só tem valor se você guardar a lei. Se você não guardar, não serve para nada. Isso é igual batismo. O pessoal não defende o batismo até hoje, nas águas. Ah, vamos batizar, se não batizar o pecado não sai e tal. Se você não for batizar, você não entra no reino. O batismo só tem sentido se você observar a lei do amor, não? E se você observar a lei do amor e não for batizado? Você é justificado. É o que ele vai dizer aqui. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, versículo 26, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Se o sujeito guarda as regras e os mandamentos e vive em amor, mesmo que ele não fosse circuncidado, é como se fosse. É isso que o apóstolo está dizendo. Quer dizer, o sinal exterior ele não tem valor nenhum. Só tem valor para aqueles que observam as regras. Porque o que nós precisamos aprender, irmãos, como habitantes desse mundo, nós somos almas eternas e habitantes dessa terra. O que nós precisamos aprender são as regras e viver segundo as regras. É isso que o Senhor deseja. Olha, algumas pessoas que são preguiçosas dizem que é muito difícil andar segundo as Escrituras. O judeu, por exemplo, ele tirou, através dos seus sábios, seus estudiosos, 613 mandamentos dos escritos sagrados, e eles se constituem as regras que eles observam, os judeus. Entre nós, que somos crentes em Jesus, não é dessa forma. Porque Jesus, ele disse uma coisa que, a meu ver, é o ponto alto da sua doutrina. O meu fardo é leve, é suave. Eu não vou arrumar uma coisa que vocês não possam cumprir. Em que se fundamenta o meu fardo? Numa vida de amor a Deus e ao próximo. É isso aí, irmãos. A lei fundamental, a regra é essa. O que mais você quer? Você quer outro mandamento? É simples, irmãos, é simples. Então, se nós observarmos a lei do amor, com certeza nós seremos como os que são circuncidados, sem precisar fazer nenhum sinal no nosso corpo. Versículo 27, vamos concluir. A incircuncisão, que por natureza o é, quer dizer, ela não é um sinal para Deus, né? Se ela cumprir a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Ele fala assim, se um homem, ele observar as regras e viver em amor, mas ele não é circuncidado, quer dizer, ele é um gentil, se ele observa as regras, e você que é judeu, circuncidado, e não observa as regras, ele vai julgar você. É isso que ele está dizendo aqui. Claro que isso causou um transtorno no meio dos judeus, uma confusão danada. Como? O orgulho nacional, daí eles não gostarem muito de Paulo. Uns dizem que Paulo perdeu o juízo e tal, porque ele andou perseguindo os cristãos, aí ele teve uma crise e ficou arrependido e tal, e começou a escrever essas coisas. Mas não é nada disso, não. Nunca ninguém teve um juízo tão bom quanto o juízo de Paulo, viu, irmãos? Ele enxergou aquilo que os sábios não enxergaram. Porque os sábios judeus também examinaram o Velho Testamento. Estudaram muito, todos os livros da Antiga Aliança, ou escritura hebraica, como quiserem. Não perceberam que era o Messias? Até o tempo do Senhor foi um propósito de Deus que eles não aceitassem Jesus como Messias. Mas já se passaram muitos séculos. Eles continuam insistindo. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circunciso o que o é exteriormente na carne. Então ele está dizendo que há um judeu e há um circunciso que não é
fora do homem. Paulo está inserindo um elemento diferente da teologia judaica. Ele está dizendo que as almas que são descendentes de Abraão podem estar, inclusive, entre os gentios, porque elas encarnam sucessivas vezes. Sucessivas vezes não, as almas encarnam sempre para acompanhar o movimento do próprio universo, que é a criação de Deus. Nisso se fundamenta a ciência que nós chamamos de eterno, o conhecimento eterno. As almas encarnam sempre. As almas são habitantes do mundo material. Elas não foram criadas para habitar na eternidade. Elas vão à eternidade para tomar ciência do ponto aonde elas estão, das responsabilidades que elas possuem sobre coisas que se passaram, quando transgrediram as regras, da atual situação em que está a casa onde elas vivem e o futuro esperado. Depois de um certo tempo, elas retornam para continuar o seu processo de progresso, juntamente com o mundo. É isso que nos parece a lógica da criação. Se alguém tiver uma melhor, por favor, manda para cá. Porque o que nós vimos na teologia é irracional. Se Deus vai destruir o mundo por causa dos crentes, sinceramente, irmãos, Deus vai fazer uma escolha complicada. O Deus do universo, dos astros, das estrelas, das galáxias, não ia destruir o mundo por causa de uma igreja, seja ela qual for. Aceitar isso é se colocar nos primeiros lugares da festa, viu, irmãos? Achar que só uma igreja, uma meia dúzia de igrejas vão ser salvas, sair voando para o espaço, enquanto o mundo vai arder em chamas aqui, acabar tudo, isso é sentar nos primeiros lugares da festa. É se achar demais. Para nós não pode ser assim. Então não é judeu aquele que o é exteriormente, nem circunciso aquele que é na carne, mas o judeu verdadeiro é aquele que o é no interior, e circuncisão é aquela que é no coração, no espírito. Está escrito aqui, ó. Então isso faz de um gentio um judeu, por mais terrível que pareça aos judeus. Mas um dia eles vão entender isso. No estudo anterior, hoje falávamos que a descendência de Abraão, segundo as palavras da própria Escritura, diz que seria como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia da praia, que é uma multidão. E o povo de Deus, esse grupo de almas, é um grupo pequeno de almas, que é essa família que está em primeiro lugar, que vai estar à frente das nações, orientando o futuro. É isso que me parece a lógica das Escrituras Sagradas. Esse povo, essa descendência, como pode ser tão numerosa quanto as estrelas do céu? Só há uma resposta. Um dia todos os habitantes deste mundo, desta humanidade, serão descendência de Abraão. Porque todos vão crer em Deus, irmãos. E por crerem em Deus, todos se tornarão descendência de Abraão. Aí sim, a descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. É a única resposta que tem. Ou a gente fica sem resposta, fica só na poesia. Se você se contenta com a poesia, fica com ela. Mas a nós, que estudamos as Escrituras Sagradas, nós precisamos de respostas inteligentes, porque a nossa inteligência, ela precisa disso. Não adianta você fazer uma fantasia e entregar para uma pessoa. A inteligência dela não vai engolir aquilo como realidade. As coisas precisam ser claras. Irmãos, não há mistérios. Se Deus não revela uma coisa agora, é porque o nosso estado de entendimento não o permite. Mas não porque seja impedido você de saber dos segredos do universo ou da criação. Não pode ser, irmãos. Deus não vai criar uma alma e dizer, não, você não pode entender o que eu fiz, ou você não pode me entender. A gente encontra pessoas que dizem, não, você não pode compreender Deus. Como é que você pode compreender Deus? É um mistério. Mistério conversa, não é mistério não. Nós podemos compreender Deus na sua essência, sim.
Se não agora, nós o faremos no futuro. Seja daqui 100 anos, 200 anos, daqui 100 mil anos, não importa. Nós continuaremos a nossa caminhada. Entenderemos Deus na sua essência e profundidade. É judeu aquele que é no interior e circunciso, aquele que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor, isso é bom nós prestarmos atenção, cujo louvor, que louvor? É o louvor da verdadeira circuncisão. Ele está falando disso. Né? Aqui, desde aqui atrás, dos versículos anteriores, o sujeito desses versículos é a circuncisão. E agora Paulo fala da verdadeira circuncisão, que vem por meio da fé, cujo louvor dessa circuncisão não depende dos homens, nem provém deles, mas depende de Deus. Então, se estabelece um laço verdadeiro entre nós e Deus, é porque Ele estabeleceu esse laço. Por isso, nem todas as pessoas podem encontrar agora o caminho da salvação. É para aqueles a quem o Senhor preparou o reino que se estabelecerá neste mundo. As almas que não forem salvas, elas terão oportunidade em outros lugares, com certeza. Seja no futuro deste mundo, o que é possível, ou seja no futuro de um outro mundo, o que também é possível. Há muitas casas e moradas na casa de meu Pai, disse o Senhor. Então, a glória e o louvor da nossa salvação pertence a Deus, não é esforço pessoal. Isso faz com que haja uma diferença entre o ponto de vista das Escrituras Sagradas e as doutrinas de autoajuda e de autossalvação. Existem algumas doutrinas em que a pessoa se salva. Amém, tudo bem, respeitável, etc. Não tem nada de errado para eles, mas para nós, quem nos salva é Deus. Não somos nós que nos salvamos. Mas eu preciso querer, desejar a salvação. Aí o Senhor vem, estende as mãos dele para nós e nos recebe na sua casa. Tá bem? Que Deus nos abençoe, irmãos, no sentido de nos ajudar a compreender com mais profundidade os ensinamentos do apóstolo. São ensinamentos que não são comuns. São ensinamentos que as pessoas não vê falar dentro das igrejas, mas que tem um alcance muito grande. Eu penso que serve para a instrução de todos nós que pertencemos a esse rebanho. Que a gente tenha coragem suficiente para seguir este rumo, nos afastando cada vez mais dos conceitos das religiões, para entendermos a ciência de Deus, a ciência da eternidade. Esse é o caminho. Se nós formos por aí, nós vamos entender bem tudo aquilo que nos cerca. Que a paz de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o primogênito entre os irmãos, possa permanecer nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.